Olá, amados e amadas de Deus. Nessa hora eu venho trazer uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Salmo 124. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, e a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, né, queridos? Você entendeu que palavra tremenda que o Senhor tem feito por mim, por você? Que Ele disse para mim e para você nessa noite? Que, se não fosse o Senhor na nossa vida, né, queridos? Se não fosse Deus. Quantos livramentos, né, queridos, que Ele tem nos dado. Quantos livramentos que a gente vê e que a gente não vê, invisíveis, né? Ele, enquanto nós dormimos, tem um anjo guardando o nosso corpo, nos livrando da fúria do inimigo, né? De setas, de retaliações, de coisas que ali... porque o inimigo ele não dorme, né? Ele fica 24 horas bramando como um leão, para que possa tragar. Mas os anjos do Senhor, ele fica ao derredor, e os anjos do Senhor ficam ao redor, né? Guardando e nos livrando, né? E aqui ele diz que ele cortou o laço. Mais uma vez, Satanás caiu por terra, porque ele tenta, queridos, mas maior é o nosso Deus. Por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele fugirá diante de nós, diz a palavra. E Deus, ele guarda, ele é nosso guarda de Israel. Deus é o nosso guarda, ele vigia a nossa vida, ele vigia a nossa... Ele fica 24 horas, queridos. Os anjos dele estão acampados ao nosso derredor, guardando, nos livrando, né? E ele trouxe essa palavra hoje. Hoje começa-se o carnaval. Vocês sabem, né, queridos, que o carnaval é a festa da carne. E é onde que portais são abertos, demônios são soltos. Mas que nós venhamos nos ficar ligados em oração, vigilantes, clamando pelos nossos, clamando pelas vidas, porque quantas coisas, né, que o inimigo aproveita nessa época para fazer atrocidades. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, queridos, que nós venhamos ficar ligados, que nós venhamos nesses dias agora, tá orando, ore mais, jejue. Jejue pela tua família, jejue pela tua casa, pelos teus filhos, né? Muitos temos filhos que ainda não conhecem a Jesus, temos familiares que ainda não se achegaram ao Senhor, mas com as nossas orações, queridos, nós vamos alcançar, porque quantas vezes, né, outrora eu e você não conhecíamos Jesus, mas ali teve pessoas, nossa parentela, nossos pais, nossa mãe, pessoas que ali intercederam e oraram pelas nossas vidas. E por isso estamos hoje na presença do Senhor. E nós precisamos fazer o mesmo. Orar pelas almas, orar para que Deus venha fazer. Eu não posso, você não pode, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer grandes coisas. Porque a palavra de Deus fala que não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo, né, queridos? Então que nessa noite... venha ficar ligado e saber que Deus, ele corta. O inimigo pode armar laço, ele pode armar trama, mas o nosso Deus, forte não é quem faz, querido, forte é o nosso Deus que desfaz toda a trama,
todo laço, todo embaraço. E eu fico maravilhada, sabe por quê? Porque Deus, Ele não dorme, Ele não dormita, Ele é o guarda de Israel. E Ele é lindo. Ah, como Ele guarda, como Ele cuida das nossas vidas, como Ele cuida de mim, como Ele cuida de você. O amor dele é tão grande, querido, querida. Eu não sei como está teu coração, talvez você esteja aí desesperado, talvez você esteja desanimado, frustrado, muitas vezes com pessoas, com situações, com adversidades. Mas o Senhor fala para ti nessa noite, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor e não pergunte o porquê, mas para quê? Porque tudo há um propósito, tudo há um trabalhar de Deus. Ele tem um propósito, Ele tem um propósito para todas as coisas nessa terra, porque Ele é Deus e Ele continua sendo o nosso Deus. Não questione, somente adore, louve ao Senhor. Se está com o coração triste, louve. Se está alegre, louve. Não importa a circunstância, adore Ele, glorifique. Se você está com pensamentos, que muitas vezes o inimigo ele vem com pensamentos ruins para nos entristecer, mas comece a adorar o Senhor, repreenda, não aceite, porque a nossa cabeça, queridos, não é ninho de Satanás. A nossa mente é a mente de Cristo. A nossa mente tem que estar cheia de pensamentos do alto, pensamentos de Deus, para que nós não venhamos deixar que os nossos pensamentos venham nos enganar, que os sentimentos, porque não é os nossos sentimentos, muitas vezes o nosso coração, a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E ele nos engana. Então não deixa, não age por sentimentos, não age por emoção, age pela razão. Né? Porque é assim que Deus quer que nós agimos com a razão, porque não é o que nós sentimos que prevalece, é aquilo que Deus, né? Não é a situação, a adversidade que muitas vezes estamos passando que vai determinar o final da nossa história. Então creia nisso, guarda essas palavras no teu coração e saiba que tu és amado e amada de Deus. Um beijo, ó, no teu coração, que Deus te abençoe.